A paz, queridos, que bom estarmos novamente aqui no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, hoje para darmos início a uma nova série de estudos bíblicos. Nós acabamos de estudar os profetas Elias e Eliseu e agora nós vamos tratar de um tema muito atual, tá? Serão 13 aulas abençoada falando sobre a família de Deus, tá? Nesse trimestre nós estaremos estudando sobre a família cristã no século 21, protegendo seu lar dos ataques do inimigo, tá? Essa será a nossa lição, tá? Que vamos tratar sobre a família cristã, tá? Como que é o projeto de Deus para a família? Como disse o meu pastor local, tá? Que essa lição ela está vindo a favor das nossas necessidades. Nós vivemos uma carência muito grande, tá? De estudos sobre a família cristã. Porque a família, ela tem sido alvo, ela tem sido objeto de ataque do nosso inimigo. Então, qual é a proposta dessas 13 aulas que nós estaremos ministrando sobre a família? É proteger o meu, proteger o teu, proteger o lar, proteger o nosso lar dos ataques malignos. Nessas 13 aulas, nós estaremos falando sobre casamento bíblico, sobre as bases do casamento. Nós estaremos falando sobre como o inimigo tem se armado para atacar a família cristã. E não só a família cristã, mas a família dentro da sociedade, tá? Que este é o alvo do nosso inimigo. Nós estaremos falando sobre a infidelidade conjugal, uma coisa que tem aumentado de forma assustadora, o divórcio, tá? Nós estaremos tratando o divórcio à luz dos textos bíblicos e vocês ficarão surpresos quando nós ministraremos essa aula. Nós vamos falar também sobre a educação cristã, que é responsabilidade dos pais. Nessa aula nós estaremos tratando sobre o perigo de delegar a educação a outro, tá? Que a educação ela nasce dentro dos lares. Se não tivermos uma boa educação cristã em nossos lares, vindo de nossos pais, os pais são os primeiros educadores. É ele que forma a base da educação sólida dos nossos filhos. Nós teremos uma má formação familiar. Nós estaremos falando sobre família e sexualidade. Nós estaremos falando sobre a família e a escola dominical. Tá? Que isso é de uma importância enorme. Nós estaremos falando sobre a relação que existe entre família e igreja. Existe igreja sem família? Existe família sem igreja? Nós abordaremos isso na lição de número 12. E para finalizarmos, na lição de número 13, da última lição, nós queremos professar para toda a nação brasileira com o tema Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa lição será uma lição abençoada. A nossa capa tem uma porta com uma chave, tá? Eu estava pensando sobre a capa dessa lição, uma porta com uma chave. E disso daqui, dessa capa, eu quero tirar uma lição. Qual é a lição que eu posso tirar dessa capa? Nós, pais, podemos abrir e fechar a porta. Tem hora que eu preciso abrir a porta, mas tem hora que você precisa fechar a porta para não deixar o inimigo entrar dentro do teu lar. E tem outras horas tem outros momentos que eu preciso abrir a porta. Que porta? A porta da reconciliação, a porta da amizade, a porta do relacionamento.
Eu não posso fechar a porta do relacionamento. Eu não posso fechar a porta da amizade, do diálogo. Mas tem hora que eu preciso fechar a porta. Que porta? Do mundo. A porta da carne. A porta dos dados inflamáveis do maligno. Uma hora eu vou ter que fechar a porta para que o mundo não entre dentro do meu lar. A lição de hoje, nós estaremos falando sobre família. Criação de Deus. Por que falarmos sobre família? Qual é a necessidade desse tema? Por que falarmos sobre família? Primeiro ponto, nós devemos falar de família, porque a família é uma instituição criada pelo próprio Deus. Por que falarmos sobre família, professor Fábio? Porque a família é uma instituição criada por Deus. A família não é fruto da necessidade sociológica. A família ela não é fruto da questão existencial do homem. A família ela não foi criada por necessidades que pegou Deus de surpresa. A família é uma instituição criada por Deus. Estava no projeto de Deus. Estava na mente de Deus. Estava no decreto de Deus. Quando Ele cria o homem e a mulher, Ele cria com uma finalidade. E a finalidade master, a finalidade ímpar de Deus, era construir uma família. Então, por que falarmos sobre família? Porque a família é a instituição criada por Deus. Em outras aulas, eu estarei falando por que falarmos sobre família. Então, não perca nenhuma dessas aulas, que em cada aula eu vou dar um motivo por que devemos falar, por que devemos pregar, por que devemos ensinar sobre família. Então, o primeiro motivo porque devemos falar sobre família, porque a família é uma instituição criada por Deus. Ela não é fruto de necessidades sociológicas. Ela não é fruto do existencialismo do homem. Estava na mente de Deus, estava no coração de Deus, estava no decreto de Deus, estava no plano original de Deus, de criar a família de Deus. Então a família, queridos, ela é a célula máter da sociedade. A família é o núcleo central de uma sociedade. Nenhuma sociedade vive sem família. Nenhuma sociedade se preserva sem uma família. O pastor Josué Gonçalves, um dos grandes pregadores sobre a questão de família no nosso país hoje, ele fala que por que falarmos sobre família? Ele diz que a família é a pedra angular da sociedade. E nenhuma civilização sobreviveu ou sobreviverá sem a sua dissolução. Ou seja, o pastor Josué Gonçalves diz que quando a família ela é dissolvida, a sociedade não resiste e desmorona. Não existe sociedade sem família. E não existe família sem sociedade. Ou seja, a família ela é o cerne, a família é o clímax de uma sociedade. Ela é a base. Ela é tanto a base como ela é o ponto mais alto de uma sociedade. Então a família é a coisa mais importante dentro de uma sociedade. E na mente de Deus, a família é a sua instituição prima, é a sua instituição máxima. Porque é através da família que Deus realiza os seus desígnios. É através da família que Deus realiza a educação. A pedagogia, a didaquê de Deus, a andragogia de Deus, ela é exprimida, ela é manifestada através da família. É na família que nasce todos os desígnios,
todas as vontades de Deus, nasce através do prisma da sociedade, da família. Então a família, ela é a coisa mais importante que Deus fez em questão sociológica, em questão de relacionamento, é a família. No primeiro tópico, o nosso autor fala sobre a família no plano divino. O propósito de Deus ao criar a família. Por que Deus cria a família? O primeiro ponto que o autor da nossa revista ele salienta está em Gênesis, capítulo de número 2 e o verso de número 18. O primeiro ponto, por que Deus cria a família? Porque não é bom que o homem esteja só. Qual é o princípio que nós tiramos aí? Solidão. Deus criou tudo. E Deus cria Adão. Adão, no original hebraico, significa humanidade. O que nós entendemos como Adão. Adão, no original hebraico, significa Adam. Adam significa terra, solo, pó, terra vermelha. Então, quando Deus cria Adão, Adão começa a dar nome a todas as coisas. Mas Adão percebe que lhe faltava algo. E algo muito interessante, que nesse processo, quando Deus cria Adão, vamos entender o seguinte, que na mente de Deus, em Gênesis, no capítulo 1, e no versículo 27, no versículo 26, no versículo 27, Deus cria o homem. Deus cria o homem e a mulher. No capítulo 2 de Gênesis, o autor está detalhando o que Deus tinha feito no capítulo 1. Ou seja, então em tese, Deus criou o homem e a mulher. Mas primeiramente, Deus cria o homem. E aonde Deus coloca o homem? No Gan Éden, no jardim do Éden. Mas o homem lá, ele estava só. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, e você leva isso para a tua classe. Adão, antes de ter Eva, será que Adão não conversava com Deus? O texto bíblico deixa de forma plausível que antes de criar Eva, Deus tinha um relacionamento profundo com Adão. Mas mesmo assim, Adão estava só. O que nós aprendemos com isso? A relação que existe entre o ser divino e o ser humano, ela é indispensável. Mas o homem precisa ter relação com outros homens. Homem aqui eu estou falando de forma genérica, pelo amor de Deus. Não entre na questão do homossexualismo. Tá? Os seres humanos precisam ter relações. Os seres humanos precisam se comunicar, se relacionar entre si. E o homem estava faltando, o homem estava precisando disso. Nesse caso, Adão precisava de um outro ser humano para ele dialogar, para ele socializar-se. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos, Deus cria a família para extinguir a solidão. Mesmo Adão se comunicando com Deus, Adão precisava se comunicar com outro ser humano. Então, Deus cria quem? A mulher. Ou seja, o primeiro princípio que nós aprendemos, a solidão não é bíblica. Deus cria a família para ter companheirismo. O companheirismo, ele extingue a solidão. Nenhum ser humano vive isolado. Nenhum ser humano vive trancado numa redoma, longe da sociedade. O ser humano precisa se interagir na sociedade. Esse é um princípio básico. E foi por isso que Deus criou a família. O autor da nossa revista ele diz o seguinte: estamos ficando cada vez mais superficiais, frios, distantes uns dos outros. Aí o autor cita Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando. Eu quero deixar um recado para vocês. Mateus 24, verso 12, diz isso.
que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Mas uma vez eu vi um pastor pregando, eu gostei muito daquilo, e eu quero transmitir para você. Não permita que na tua casa, que no teu lar e na tua vida o amor esfrie. Isso vai se cumprir em outro lugar, mas não deixa isso se cumprir na tua vida, querido. Não deixa isso se cumprir na tua vida. Lute pela tua família. Lute pelo amor de Deus, por aquilo que Deus colocou sobre a tua responsabilidade. Não deixe a iniquidade multiplicar na tua casa. Se revista da armadura de Deus. Fábio, mas está no texto bíblico. Eu sei, querido, que está no texto bíblico. Eu sei, mas lute para que isso não aconteça no teu lar. Lute para que o amor não se esfrie. Lute para aumentar esse amor. Para que o amor ágape de Deus esteja dentro do teu lar. Vamos lutar. Isso vai se acontecer em outra casa, mas na tua casa não. Lute para que na tua casa tenha amor verdadeiro, tenha um amor sacrificial, tenha um amor que se importa pelo próximo. O propósito de Deus, primeiro, é acabar com a solidão. Segundo, o propósito divino ao criar a família é fazer dela, a família, um núcleo de bênção para ser espalhada por toda a terra. Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis capítulo 1, verso 28. O que diz em Gênesis 1 e 28? E disse Deus, e Deus os abençoou, e lhe disse, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Enchei toda a terra e sujeitai-a. E disse, e o Deus os abençoou, e lhe disse, seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Ou seja, a família seria um núcleo de bênção para todas as outras nações. É da família que a bênção de Deus se espalha. É através de cada lar a bênção de Deus iria se espalhar. Deixa eu ensinar um conceito aqui em Gênesis 1 e 28. Crescer e multiplicar aqui não é simplesmente fazer filhos. No original hebraico, esse texto, Gênesis 1, verso 28, está querendo dizer o seguinte: quando nós criarmos uma família, precisamos criar a família dentro da mentalidade de Deus. A ideia que crescer e multiplicar é o seguinte: cresce essa família através dos ensinamentos de Deus. Ou seja, Adão e Eva teriam filhos. Adão e Eva passariam para os seus filhos o conhecimento de Deus. Os filhos de Adão e Eva, quando constituísse família, eles iriam passar que conceito? O conceito de Deus. E assim sucessivamente, esse crescer e multiplicar é o seguinte: enquanto vocês estão gerando filhos, passam um conhecimento de Adonai para eles. Ou seja, vamos criar uma sociedade que tenha a mente de Deus. É isso que no original está querendo dizer. Encher a terra, ou seja, crescer e multiplicai. Ou seja, mas crescer de que forma? Não só de forma numérica, mas crescer intelectualmente, na graça de Deus, no conhecimento de Deus. A família foi criada para espalhar Deus. É isso que nós tiramos desse texto. A família foi criada para transmitir Deus, para viver Deus dentro de casa. Segunda coisa, diz o nosso autor, a família é um lugar de proteção e sustento. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus coloca eles no jardim do Éden. Nesse jardim, no Gan Éden, é interessante que nesse lugar tudo estava à disposição do homem. Ou seja, no início de tudo, antes do pecado entrar na humanidade, entrar na família, a família era perfeita. Vou repetir.
antes do pecado entrar, a família era perfeita. E hoje, professor Fábio, existe família perfeita? Não. Não existe uma família perfeita. Não pense vocês que após essa série de estudo você terá a família perfeita. Você terá a esposa perfeita. Você terá o marido perfeito. Vocês terão filhos perfeitos. Não! Vocês não terão esposos perfeitos. Vocês não terão esposas perfeitas. Vocês não terão filhos perfeitos. O que nós estamos tentando trabalhar aqui é ter uma família ideal. É uma família que luta por princípios. É uma família que fecha a porta na hora que precisa e abre a porta na hora que precisa. A família original, antes do pecado, ela era perfeita. Ela tinha todos os elementos. Então, por que Deus coloca a família no Jardim do Éden? Porque lá no Éden, Deus providenciou tudo. Ou seja, tinha de tudo, tinha os alimentos próprios. Eles iam cuidar da terra. Deus cercou eles de provisão diária. O autor da nossa revista coloca o propósito do Senhor, quando colocou eles no Jardim do Éden, era que cada família tivesse os recursos suficientes para a sua subsistência. Pois a escassez e as privações trazem conflitos para as famílias. O que Deus queria eliminar na família original? Conflitos referente à falta de provisão. Não é isso que acontece hoje nas famílias? Quando nós falarmos sobre os conflitos familiares, nós falaremos sobre os conflitos econômicos, que isso é uma grande causa de divórcio, de separação, de discussão nos lares, por questões econômicas. Mas vamos ficar com um princípio aqui. Porque Deus coloca Adão e Eva no Jardim do Éden? Porque Deus queria mostrar para o homem que precisa ter provisão. Que quando há escassez de provisão, há desacordo entre a família. E essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é de suprir todas as necessidades, para que a família não tenha discussões. E nós vamos, ao longo dessas aulas, discutimos e quando faltar, o que fazer. Aí entra a parte do homem e a parte da mulher, que analisaremos em aulas posteriores. Deus deseja que cada família tenha provisão diária. Mateus capítulo 6, verso 11. E da mesma forma que Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim, Deus deu a você a responsabilidade de zelar pela sua família. Nós trataremos isso com mais profundidade em aulas posteriores, mas vamos deixar o princípio na mente tua aqui, professor. Na mente tua, querido. O pai é o responsável em cuidar da família. Quando o pai fracassa nesse princípio, a sua família perece. A primeira família. Qual foi a primeira família? Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria com um propósito de criar a família. Interessante que quando Deus cria Adão e depois ele cria Eva, a Bíblia diz, observa no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2 e o verso 18 e o verso 20. Na minha tradução, diz assim no verso 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Solidão. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Isso é muito interessante.
que essa expressão auxiliadora que lhe seja idônea só aparece no verso 18 e no verso 20 em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, a palavra aí no original hebraico é kenegdo. Kenegdo significa conforme. Ou seja, quando Deus cria Eva, Deus não cria ela, porque a expressão auxiliadora dá a ideia de inferioridade. No original hebraico, ajudador não significa ser inferior. Porque Deus, ele é citado como auxiliador, ajudador de Israel. Você lendo o livro de Êxodo, capítulo 18, verso 4, e Deuteronômio, capítulo 33 e o verso 7, você encontra a palavra auxiliador, o ajudador. Ora, se Deus vai ajudar Israel, Deus é inferior? Se Deus vai ajudar, auxiliar Israel, ele é inferior? Claro que não. No caso de Deus, ele é superior a Israel. Isso mostra o quê? Que Israel precisa de uma força suprema. Então, quando Deus cria Eva, e Deus fala que ela seria uma kenódido, ou seja, ela estaria em igualdade. A palavra aqui é conforme. A palavra aqui é igualdade. Ela não seria nem superior e nem inferior ao homem. Ela seria igual ao homem em pessoalidade e única em função. Ou seja, ela exerceria uma função que só ela seria capaz de exercer. Qual é? Auxiliar. Em auxiliar do quê? No domínio da terra. No original, Eva foi criada para ajudar Adão a dominar a terra, a governar a terra. Isso não colocaria ela nem superior e nem de forma inferior. Porque a Bíblia diz que Eva foi tirada da costela. Só um detalhe, professor, um detalhe técnico, tá? Porque a palavra costela, na verdade, ela não tem no original hebraico. Na verdade, no original hebraico significa que ela foi tirada ao lado, tá? A palavra tzla no original significa ao lado. O que significa ao lado? Ajudadora. O que significa você colocar duas coisas lado a lado? Ou seja, duas coisas iguais. Então, primeiro ela foi tirada de tzla, ou seja, do lado. E ela foi criada com qual finalidade? Kenegdo, ou seja, conforme, em par de igualdade. Não existe a ideia de superioridade e nem de inferioridade. Eva foi criada com a mesma função do homem. Eu trouxe para vocês aqui duas palavrinhas em hebraico. Aqui, queridos, está escrito Ish, tá? Aqui é o nome do homem em hebraico, ó. Aqui tem a letra. Para quem não conhece, essa é uma letra, chama Aleph. Essa é uma outra letra, tá? É uma outra consoante. Em hebraico se chama Yud. E isso daqui é o Shin, porque o pontinho está desse lado, tá? Então, olha como se escreve homem em hebraico. Aleph, Yud e Shin. Aqui está escrito Ish. Ish em hebraico é homem. E olha como se escreve mulher em hebraico. Olha que interessante. Aleph, Shin e Rei. Olha a semelhança dos nomes. A cultura hebraica teve esse cuidado de simplesmente acrescentar. Aqui em cima é homem e aqui embaixo é mulher. Qual é a diferença? Basicamente, claro que aqui no homem tem o Yud, mas observe que a raiz é essa palavra, essa letra, o Aleph e o Shin. E o que foi acrescentado em mulher? O rei.
Se você tira o rei, fica o quê? Ish, homem. Se você coloca o rei, fica o quê? Mulher. E isso daqui, na semântica hebraica, tem um valor muito grande. Porque isso significa janela. Ou significa revelação. Isso daqui no original hebraico significa o seguinte: Deus estava querendo dizer para um homem, eu vou te dar uma mulher que é capaz de abrir o teu horizonte. Janela fala de horizonte. Janela fala de visão. Janela fala de algo que está oculto e você abre para que a luz entre dentro do seu quarto, tirando, dissipando as trevas e te dando uma boa visão. A mulher seria uma auxiliadora, uma kenegdo, ou seja, ela seria uma conforme o homem, ela abriria os olhos do homem. É por isso que Salomão diz que a mulher sábia edifica o seu lar. O que é edificar? Dar luz a este lar, dar bases sólidas para este lar. Eu trouxe isso para vocês verem como que a cultura judaica trabalha o homem e a mulher. Em cima é o Ish, embaixo a Ishá. Observa que teve um detalhe só na construção semântica, etimológica da palavra, para mostrarmos para nós, no original hebraico, que não existe diferença entre homem e mulher. Os dois têm que trabalhar de igual. Mas tem um detalhe, querido. O pecado. Antes nós falamos sobre o pecado, um outro detalhe. A mulher não foi uma ideia tardia de Deus. A mulher estava no plano de Deus. Porque a palavra Adam, no original, significa terra, solo, humanidade. Quando Deus cria Adam, Deus já tinha na ideia de criar a mulher. Deus estava, então, ele usou esse teatro, vamos dizer assim, para aparecer a mulher. Tá? Para aparecer a mulher, para ensinar ao homem, tá? Que a mulher foi tirada do lado. Ela é uma kenegdo, ou seja, conforme, em par de igualdade. Mas vem o pecado. E infelizmente o pecado destruiu a família. Aquilo que foi a instituição de Deus, é a instituição de Deus. O pecado afetou a instituição de Deus. O autor da nossa revista vai dizer que o pecado, tá, afetou a família de Deus. A Bíblia diz que Eva foi enganada. Eu tenho um livro, e esse livro chama O Silêncio de Adão. E é muito interessante que no original hebraico dá a entender que quando a serpente Eva tem o diálogo sobre o não comer sobre a árvore, que a ordem foi dada para Adão, para o homem. Eva não sabia dessa ordem. E o que Eva faz? A ordem foi dada para Eva. Alguns teólogos vão dizer que Eva sabia, tá? Que Adão conta para ela. Outros vão dizer que ela não sabia. Mas uma coisa é plausível. A ordem não foi dada para Eva. Para quem foi dada a ordem? Para Adão. E a serpente chega para Eva. E a serpente ludibria Eva. Mas o que é interessante vocês notarem que no original hebraico dá a entender que enquanto Eva e serpente conversava, Adão estava junto, ouvindo o diálogo. E esse livro trata justamente sobre isso, o silêncio de Adão. Esse livro vai trabalhar sobre a masculinidade. Vai falar por que Adão se cala enquanto ele devia falar. Nós vamos tratar isso em outras aulas sobre a responsabilidade do homem dentro de casa. Mas isso é um dado muito interessante. E nesse diálogo que tem entre Adão e Eva, houve um lapso na relação da família.
Porque Adão devia interferir, mas Adão não interferiu. Por que ele não interferiu? Nós vamos ver em aulas posteriores. Porque ele se aquieta, porque ele se afrouxa, porque ele silencia no momento crítico, no momento crucial da família dele. Aí o diabo se aproveitou do silêncio do homem e entrou e destruiu. E o interessante é que ela pega, come e dá a ele, e ele sabia que não poderia comer. E mesmo assim ele come daquele fruto. E quando ele come, o que acontece? Veio as mazelas dentro da família. Porque hoje nós temos famílias mal estruturadas por causa do pecado. O que o pecado trouxe? O pecado trouxe medo, culpa, vergonha. O pecado trouxe caráter da natureza. Afetou a fauna, a flora. Não tinha espinhos em árvores. Existiam algumas árvores que têm espinho. No original não tinha. Mas o pecado afetou até a natureza. Por isso que Paulo ouviu a natureza gemer e clamando por necessidade de restauração. Mas a família foi afetada por causa do pecado. O pecado trouxe o que dentro da família? Discórdia, medo, culpa e vergonha. O pecado, ele afetou a família. Por exemplo, a mulher passaria a ter dores de parto. As suas dores aumentariam após o pecado. Adão, agora, o trabalho que ele já fazia, agora seria uma fadiga para ele. Não que o trabalho é fadiga, porque o homem foi criado para o trabalho. O trabalho é algo bom, algo de Deus. Mas o trabalho passou a ser de forma penosa. O homem passaria, então, agora a sentir o peso, a fadiga desse trabalho, que antes ele não sentia. O pecado, ele mexe com a estrutura da família. A família foi afetada por causa do pecado. Queridos, o autor da nossa revista, ele fala agora sobre a constituição familiar ao longo dos séculos. Após a queda de Adão e Eva, como que essa família se organizou de forma sociológica? O primeiro modelo de família que nós encontramos na palavra de Deus é uma família patriarcal. Como que era esse modelo de família? A família patriarcal, ela é um exemplo de família onde era permitido ao homem ter várias esposas. Ou seja, o primeiro modelo após a queda que nós encontramos no texto é uma família patriarcal. O que é a família patriarcal? O homem poderia ter várias mulheres. Isso era aprovado por Deus? Não. Deus tolerava isso. Mas Deus nunca permitiu. Porque o plano original de Deus, qual era? Em Gênesis, o homem deveria unir-se, um homem e uma mulher. Tá? Um homem e uma mulher. Era mono. Nunca era poli. Vários. Era sempre mono. Um homem e uma mulher se unindo e formando uma família. Nessa família patriarcal, tinha algumas coisas que até hoje prevalecem. E que não, em tese, não eram tão boas assim. Primeira, ter várias esposas é reprovável. Tá? No conceito original. Segundo, na família patriarcal, a voz do homem era a voz ímpar. A mulher e os filhos não tinham vez. Esse é o plano original de Deus? Não. Nós vimos tanto aqui, ó, na palavra no original hebraico de homem e mulher, que não era essa a ideia. Que a ideia de auxiliadora não era inferior e nem superior, mas era de conforme. Tá? Ao lado, lá, ou seja, ela estaria do lado para auxiliar, para abrir a janela, para mostrar luz a este homem.
Mas na família patriarcal não tinha isso. A mulher não abria janela, entre aspas. Ela não lançava luz na família. E muito menos os filhos. Quem era que dava a palavra final? O homem. Aí a família passou por um outro processo. O processo da família nuclear. Ou seja, a família monogâmica. Essa é a família de Deus. Essa é a família do plano de Deus. É uma família de um homem e uma mulher. Monogâmico. E não poligamia. Não ter vários, mas ter um homem e uma mulher. E como que é a sociedade atual? Nós sabemos que o mundo gira, o mundo muda. A sociologia, a parte sociológica está mudando, está evoluindo. Nós sabemos que a família está, sociologicamente, ela está inserida em outro contexto. Mas o que nós não podemos perder na família são os princípios divinos. Que os princípios divinos para a família é imutável e eterno. Ou seja, não muda e é para todo sempre. E quais são esses princípios? Eu quero elencar alguns princípios aqui. Primeiro princípio, a Bíblia proíbe o casamento entre homem com homem e mulher com mulher. A Bíblia proíbe. Qual é o casamento bíblico? Um homem e uma mulher. O homossexualismo e o lesbianismo não são aprovados por Deus. Esses princípios, eles são eternos. Ele nasceu no Gan Éden. Ele vai preservar até a volta de Jesus. Tá? O que nós não podemos aceitar hoje dentro da sociedade é a homofobia. Isso nós não podemos aceitar. A homofobia. Nós não podemos aceitar ataque a essa nova constituição de família também. Senão nós vamos criar uma sociedade que vão brigar entre si. O que nós temos que pregar é a paz. É a harmonia entre essa diferença. Mas o que nós temos que ensinar são princípios. E o princípio bíblico é um homem e uma mulher. É a monogamia e não é a poligamia. Tá? E quais são os inimigos da família na atualidade? O autor fala de 3 inimigos. A carne, o mundo e o diabo. Tá? A carne fala sobre os desejos infames dentro do nosso lar. Lembra da nossa capa? Nós devemos fechar a porta para a carne. Nós devemos fechar a porta para o mundo. E nós vamos ver em outras aulas que nós fechamos a porta física da nossa casa. Mas às vezes com a televisão permitimos que o mundo entre dentro da nossa casa. E nós temos que fechar a porta para o diabo. De que forma nós fechamos a porta para o diabo? Se revestindo de toda a armadura de Deus. Queridos, nós, nesse trimestre, nós vamos lutar por uma família sadia. Se você está com um problema dentro do seu lar, nós vamos orar. Eu quero convocar aos meus alunos, a você, querido, que divulgue essas aulas que o professor Fábio Segantin vai estar ministrando toda semana. Compartilha para quem não é crente. Compartilhe para a tua igreja. Compartilhe para os teus amigos. Vamos criar uma família que pensa como Deus pensa. Vamos criar uma família com ideais de Deus. Vamos criar uma família com um propósito de Deus. Porque o nosso objetivo aqui é proteger o lar. É proteger as famílias dos ataques malignos. E nós vamos se unir nesse Brasil afora. Aí nos Estados Unidos, onde eu sou muito bem acessado, em Portugal, vamos fazer uma rede, vamos divulgar essas aulas no Facebook,
em todas as redes sociais, vamos montar uma rede de proteção aos nossos lares. Porque o inimigo quer destruir o meu, quer destruir o teu lar. Mas Deus tem nos dado essa lição, onde nós vamos levantar com vozes proféticas. E nós vamos declarar que nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos deixar o inimigo destruir o teu lar, não. Se o teu lar estiver em ruína, eu quero conclamar com a palavra de Deus e com orações, nós vamos vencer o inimigo. Nós vamos fechar a porta quando precisar. E nós vamos abrir a porta quando precisar. Abrir a porta da reconciliação. Abrir a porta do amor, do diálogo. Abrir a porta da comunhão, da fraternidade, do abraço. E vamos fechar a porta da carne, do mundo, da sexualidade, da internet, da promiscuidade dentro dos nossos lares. Eu quero fazer dessa lição que esses 3 meses serão 3 meses de lutas espirituais, mas serão 3 meses de bênção. E eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, vitória para o meu lar, para o teu lar, para o nosso lar. Que Deus continue abençoando até semana que vem e que você viva as bênçãos de Deus dentro do teu lar.